Uma coisa que eu percebi na minha própria vida é que eu vivi bastante coisa mais dentro da minha própria imaginação do que na vida real, sabe? Isso tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Boa parte do meu sofrimento, acho que ele vem do de ficar analisando as coisas, entendeu? De ficar pensando demais. Mas tem o oposto também. Eu vejo que eu particularmente, não sei como vocês, talvez vocês acabem se identificando com isso, porque às vezes, mesmo eu sendo neurodivergente, às vezes quando eu converso com as pessoas parece que, pelo menos por eu tratar isso com muita sinceridade, parece que muita gente acaba se identificando. Tem muita coisa na minha vida que eu gostaria de ter sido menos prevenido, sabe? Eu gostaria de ter tido menos precaução em algumas coisas na minha vida, sabe? Eu gostaria de ter tomado mais o risco. Então, eu acabei perdendo a oportunidade porque eu vivi um cenário inteiro dentro da minha própria imaginação. E o contrário também acontece. Teve outras situações que eu gostaria de ter refletido mais, gostaria de ter considerado um pouquinho mais as consequências. Só que aí, de eu ter sido mais impulsivo, eu tomei a atitude errada, sabe? Então, pra mim, acaba sendo um problema muito grande, porque parece que eu nunca tô certo. Parece que quando eu sou uma pessoa que toma ação, eu não tô refletindo o suficiente. E quando eu tô refletindo, parece que eu tô refletindo demais. Então parece que é um ciclo muito vicioso que nunca vai para lado nenhum e eu nunca acabo atingindo aquilo que de fato eu gostaria de estar atingindo. O problema é que eu vejo que ultimamente em mim acaba tendo bastante da questão de estar analisando demais, sabe? Acaba pensando demais, acabando construindo um cenário ou cenários tão complexos na minha cabeça que parece que é como se eu já estivesse vivendo aquilo. E isso não é uma coisa que eu cheguei numa conclusão agora. Em 2022 eu tive uma psicóloga que falava isso pra mim. Parece que eu estava vivendo muito num mundo muito idealista, sabe? Dentro das coisas que eu mesmo meio que criava na minha imaginação, sabe? Então eu tinha uma ideia do que era certo, do que tinha que fazer e meio que não traduzia aquilo em ação concreta, não vivia a vida real, sabe? Então eu acabei perdendo algumas oportunidades por não estar conseguindo encontrar esse equilíbrio. E sendo bem sincero, acaba me frustrando muito olhar para a realidade e ver que a realidade não é do jeito que eu gostaria que as coisas fossem, sabe? O mundo não segue os princípios que eu tenho, o mundo não segue os valores que eu tenho. O mundo, vamos dizer assim, ele não se importa se eu tenho determinado tipo de valor ou preferência ou princípio ou não, sabe? O mundo não se importa se eu acredito que algo é mais valioso ou não, sabe? Ninguém se importa, o mundo, ninguém. A vida é do jeito que ela é, sabe? É o que é o que é. E aceitar a vida do jeito que ela é, pra mim tem sido uma coisa, é um processo que tem durado anos, mas é uma coisa que tem sido muito difícil. Então, nesses ciclos de tentar fazer algo, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu considero ideal, e às vezes não conseguir, vem a frustração, e aí eu vou por outro extremo que então parece que eu não faço nada. Eu estou tentando encontrar um meio termo, né, de trazer uma ação concreta dentro para minha realidade. Inclusive tem uma coisa aqui que eu vi, tá aqui nesse livro aqui da filosofia, que eu acho que é muito interessante. Duas coisas na realidade. Uma delas eu não vou me aprofundar muito. Dá para linkar até mesmo com o texto da Bíblia depois. Tem uma coisa que eu estava relembrando esses dias para trás, que é a respeito do Nietzsche, que ele fala que a gente deveria viver um pouquinho menos desse idealismo, sabe? Tem uma relação de Nietzsche com Platão, é como se Nietzsche fosse antagonista de Platão nesse sentido, porque Nietzsche ele acaba falando que tudo que existe no presente, sabe? E esse futuro que às vezes a gente fica criando na nossa imaginação, ele não é real, sabe? Que às vezes ficar buscando demais essa idealização acaba trazendo mais sofrimento do que viver a vida real. Então a gente tem que ser muito grato pelo momento real, porque existe uma série de fatores que fazem aquele momento ser único, sabe? Esse momento na realidade, né? O presente, porque o presente é a única coisa que a gente tem, é a única coisa que a gente vive. O futuro não existe, o passado também não.
Porque a gente não está no passado, o momento passado já foi, o futuro a gente não sabe se vai ser da forma como a gente imagina mesmo ou não. Então, era uma coisa que eu estava refletindo esse dia para trás. Mas tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que está dentro aqui da filosofia, que acho que traz um pouquinho desse meio termo entre ficar vivendo demais na imaginação ou ser uma pessoa que faz demais, né? Porque as duas coisas parecem levar para caminhos ruins. A gente tem que sempre ponderar e saber qual que é o... É difícil saber, né? Mas a gente sempre vai ter que ponderar para achar, digamos assim, o caminho do meio. E é um cara que eu nem sei como é que fala o nome dele, velho, porque nem lembro de que país que ele era, mas esse rapaz aqui, ó, acho que é Arhad Ram que fala. E ele acaba tendo uma filosofia, então, de que às vezes tá escrito aqui, ó: em qualquer situação difícil ou perigosa, os sábios são aqueles que se contêm, ou seja, eles controlam seus impulsos. Em vez de ter um impulso, os sábios são aqueles que se contêm, eles controlam seus impulsos, pensando as vantagens e as desvantagens de qualquer ação. Isso parece uma coisa muito boa. Então, o sábio, ele é uma pessoa que, frente a uma situação, ele vai considerar, ele vai ponderar o que é bom, o que é ruim, qual que é a vantagem e desvantagem de qualquer tipo de ação, como se fosse um jogo de xadrez, né? Enquanto isso, e para a grande desaprovação dos sábios, é o autoconfiante quem toma a dianteira e com frequência ganha o dia. Han quis sugerir que a insensatez individual pode muitas vezes produzir resultado simplesmente por causa da autoconfiança que acompanha. Ou seja, você não refletir muito, às vezes parece que você levar para uma atitude, para um resultado bom, né? Você assumir o risco. Só que mais pra frente fala aqui que ele gostava de ponderar também, né? Ele fala assim: a autoconfiança só é justificada, ele deixou claro, quando as dificuldades de um empreendimento são totalmente compreendidas e avaliadas. Ou seja, quando você tem a clareza mental de fazer as coisas, é que a autoconfiança deve emergir. Não ficar avaliando mais do que o necessário, sabe? Não ficar pensando mais do que o necessário. E ele fala aqui, ó: Han gostava de citar um antigo provérbio Yiddish. Nem sei que povo que é esse, mas o provérbio é o seguinte: um ato de insensatez que acaba bem continua sendo um ato de insensatez. E eu fiquei pensando bastante nisso, sabe? Quando eu falo que eu fiquei pensando bastante nisso, não é que eu comecei a pensar nisso nesse mês, semana passada. É tipo, cara, eu tenho esse livro desde os 14 anos de idade. Então, assim, ó, é um problema que eu frequentemente tenho. E quando eu falo que eu tenho realmente dificuldade de tentar encontrar esse caminho do meio, é porque é um problema de anos que eu tô tentando resolver, sabe? E parece que talvez nunca se resolva, sabe? Porque cada situação que a gente vai viver vai ser uma situação nova. Então é muito complicado, né? A gente consegue reconhecer alguns padrões e tentar entender, tipo, tá, aqui eu acho que eu já pensei demais. Talvez aqui eu não tenha pensado o suficiente ainda, né? Acho que com o tempo a gente vai meio que pegando. É uma coisa que parece que é muito mais intuitiva do que uma coisa que tem um passo a passo, sabe? De fato. Então, assim, mas o que eu percebi é que parece que eu tenho que fazer sempre o contrário do que a minha mente diz que eu tenho que fazer, sabe? Se eu, na minha cabeça, eu penso assim, não, cara, eu acho que eu deveria sentar e estudar mais, porque eu tô falando pra mim. Parece que eu tenho que fazer o contrário, parece que eu tenho que fazer as coisas. Porque se eu penso assim, é porque é como se eu estivesse inseguro, né? Eu não tenho a segurança de que eu tenho todas as respostas. Então eu vou estudar mais, eu vou pensar mais, vou refletir mais, vou conversar mais com as pessoas, vou pedir mais opiniões. E eu vou ficar criando cenários na minha imaginação para mim saber o que é o certo, o que é o errado, qual que é o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Então eu fico nesse ciclo vicioso de ficar pensando até achar que eu vou encontrar a resposta correta. Então eu acabo ficando nisso. E o contrário também, tipo assim, porque às vezes eu só penso, foda-se, eu vou fazer e não tô nem aí. Aí eu deveria parar e refletir um pouco mais. É como se eu fosse muito conduzido pelas minhas emoções, entendeu? Tipo, o medo me faz racionalizar demais e, sei lá, a autoconfiança me faz racionalizar de menos. Então tem que ter um misto das duas coisas, sabe? E é o que eu tô tentando fazer nos últimos anos. E eu até falei que isso tem uma relação com a Bíblia. A Bíblia que eu tenho ali, eu não gosto muito de usar ela como referência, né? Que eu gosto, não tá aqui agora no momento. Mas é que eu fico pensando às vezes, quando a gente olha ali para Jesus Cristo, ele pega e fala que a gente não deveria se preocupar tanto assim com o dia de amanhã. Mas se a gente linkar também com Eclesiastes pega e fala que
A gente deve sempre fazer o nosso melhor, que a gente deve sim planejar o nosso futuro, mas também aceitar as diversidades da vida, sabe? Então é sempre esse misto das duas coisas. A gente tem que se planejar para as coisas. Não é só se planejar para as coisas ruins. Uma coisa que eu descobri com o Eclesiastes é isso. A gente tem que se planejar também para as coisas boas. A gente tem que ter um planejamento para as coisas boas e também para as coisas ruins. É como construir uma casa, né? Ele usa essa analogia, né? Você tem que ter um projeto da sua casa para ser construído. Você só não sai colocando um monte de tijolo junto. Você tem um plano. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se adaptar às coisas que vão meio que atrapalhando a gente, sabe? Então pensa numa construção de uma casa, às vezes o pedreiro ali ele vai ter um dia de chuva que vai atrapalhar ele, não vai dar para ele trabalhar naquele dia. Só que ele não pode ficar preso nesse dia de chuva, ou numa semana, ou às vezes num mês chuvoso. Ele tem que continuar fazendo as coisas deles e encontrar a solução até que o projeto dele seja concluído, sabe? E isso pra mim é muito difícil, parece que eu tenho uma rigidez cognitiva muito grande. Se as coisas não acontecem do jeito que eu estabeleci na minha própria cabeça, para mim já não vale mais a pena, sabe? E é uma dor de fato muito grande pra mim lidar com isso, uma dor emocional muito grande, ver que as minhas realizações não são concretas. Eu acho que, bom, talvez a vida seja assim pra todo mundo, né? Não sei, mas pra mim tá sendo. Valeu aí por estar assistindo e é nóis.